Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta abre. Aleluia! Espírito de Deus, revela a tua palavra, nos ensine através dela, no nome poderoso de Jesus. Amém? Se aceite glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Maravilha, Jesus. Amém? Esse texto de hoje, ele vem nos ensinar a respeito de um tipo de oração. Amém? Esse texto de hoje, ele vem nos ensinar a respeito de uma oração forte. E a Bíblia diz que essa oração é aquela oração do justo que pode muito em seus efeitos. Amém? Mas esse texto também, ele vem nos ensinar mais uma coisa. Ele quer nos ensinar sobre oração. Nós estamos no mês profético, mas ele também quer nos alertar sobre um outro ponto. Amém? Sobre a bondade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui quando o texto, do verso 7 até o verso 12, fala exatamente que o Senhor é bom, e quando nós pedimos, Ele responde. Quando nós buscamos, Ele nos faz encontrar. Quando nós batemos, Ele nos faz, Ele abre a porta para a nossa vida, Ele abre a porta para resolver algo da nossa história. Então o autor, ele vem falando da bondade de Deus. E o salmista, no Salmo 34, ele fala assim, ele fala assim, ele nos manda provar o quanto o Senhor é bom. Ele manda você provar, ele nos manda provar da bondade de Deus. Ele, em outro salmo, ele diz que a bondade do Senhor dura para sempre. Amém? Então todas as vezes pela manhã, não são só as misericórdias que nascem sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas a bondade do Eterno também é sobre nós, porque ela dura para sempre. E se ela dura para sempre, ela está presente em nossas vidas todos os dias. E eu quero a misericórdia, mas eu prefiro muito mais a bondade de Deus, porque a misericórdia, ela vai me proteger, a misericórdia, ela vai me salvar, ela vai me livrar da morte todos os dias, para que eu não seja consumido todos os dias. Mas a bondade do Senhor vai trazer tudo que a misericórdia traz, e vai trazer ainda a minha bênção, vai trazer ainda a minha vitória. Então provai e veja que o Senhor é bom. Prove da bondade de Deus. Então essa parte, esse tema, esse texto aqui do 7 ao 12, do capítulo 7, versículo 7 ao 12, fala da bondade de Deus. Amém? E a bondade de Deus, ela dura para sempre. Ela pode te alcançar quando você quiser. Amém? Mas existem aqueles que não querem a bondade. Existem aqueles que rejeitam a bondade, talvez por causa de uma escolha, talvez porque escolheu um caminho onde a bondade do Senhor não trilha. E nós precisamos trilhar o caminho da bondade do Senhor. Nós precisamos trilhar o caminho da misericórdia do Senhor. E tem gente que então, ele escolheu andar e trilhar no outro caminho onde a bondade não alcança, onde a bondade não alcança a misericórdia. Até o varão sustenta, te protege, te livra por causa da intercessão de alguém. Mas a bondade é para aquele que busca, a bondade é para aquele que está ali querendo provar, está buscando provar daquilo que o Senhor tem, de como o Senhor é bom. Então a primeira fala desse texto aqui, do versículo 7 ao 12, fala da bondade do Senhor. A segunda parte que eu quero comentar fala da oração. Jesus, ele incita nesse texto o povo a orar. E dentro dessa incitação de Jesus, dessa insistência de Jesus, de fazer com que o povo ore, fazer com que o povo busque a presença de Deus, oração do mês profético, não só do jejum, mas também da oração. Aí eu quero dentro dessa oração dizer que a oração, essa incitação e a forma que Jesus ensina, ele ensina uma oração poderosa, ele ensina uma oração
forma que a nossa oração produz algo. A sua oração tem que produzir. Nós temos que orar de forma que a nossa oração gere resultados, que seja no sim, que seja no não, porque nós já temos o não como resposta, né? Então vamos buscar o sim, mas se Deus chegar e falar assim, olha, não, é não. Se Ele falar espera, espera, sabe por quê? Ele tem algo maior lá na frente. Você crê nisso? Você crê que Ele tem algo maior? Então aqui, nesse texto, fala dessa oração. Aqui nesse texto, vai mais um pouco, vai além. Fala dos segredos de se fazer uma oração dessa eficaz. O segredo de fazer uma oração que gera resultados. De fazer uma oração que produz frutos. De fazer uma oração que transporta montes. Talvez você está querendo, né, pegar o Santa Teresinha e colocar ele cá do outro lado. Não vai acontecer isso. A oração que transporta montes hoje é outra. Jesus, ele deu somente um exemplo. Ele figurou algo aí para você entender que nada é impossível para Deus e para quem crê em Deus. Então você vai usar a sua fé nos impossíveis e Deus vai ministrar. É claro que tem um processo. E aqui fala exatamente os segredos. Primeiro fala da bondade do Senhor, porque do 7 ao 12 você vê especificamente, né, que o Senhor é bom, que a gente pede, recebe, busca, bate, a porta abre, né? Se pedir o nome dele, pedir o nome dele, pedir o nome dele para receber. Então nós vimos a bondade do Senhor. Depois nós vimos a oração. E como que é o segredo dessa oração? Está escrito aqui bem simples. Quais são os segredos da oração eficaz? Quais são os segredos da oração eficiente? Da oração que gera algo, que gera resultado, que produz frutos, que produz resposta. Porque quando nós oramos, nós buscamos por resposta. E a oração eficaz, ela vai produzir o fruto que é a resposta. Vamos lá, nós acabamos de ler. O primeiro segredo é o que? Pedir. O primeiro segredo é pedir. Por quê? Porque quando eu falo de pedir, eu estou falando de necessidade. Quando o texto fala pedir e dá-se usar, está falando de necessidade. Ele está explicando que só pede alguma coisa, só pede algo quem tem necessidade de algo, quem tem necessidade de alguma coisa. Esse é o primeiro segredo da oração. Pastor, mas isso tão simples assim? Tão simples assim. Pedir é o primeiro segredo, mas o pedir aqui, ele não é comum. A oração eficaz é só pedir? É, mas não é um pedir comum. Como eu disse, o pedir aqui é necessidade. O pedir aqui também é dependência. Quando eu entendo que eu não tenho controle mais, mas o meu Deus tem, e eu entrego na mão dele, eu estou dependendo dele, e depender da força maior é bênção, porque a força maior não vai falhar. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, mesmo que algumas coisas aconteçam fora do que você está imaginando. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem amado a Deus, você vai entender amanhã ou depois que está cooperando para o bem, está cooperando para a sua vitória, está cooperando para a sua bênção, está cooperando para a porta se abrir amanhã. Quem crê diz amém? Então olha bem, o pedir aqui é a dependência que deve ser apresentada a Deus. Porque soberbos, os altos disso, os altos daquilo, autossuficientes, alto disso, alto daquilo, eles geralmente não se aproximam da oração diante de Deus com dependência. Ele tenta resolver até o último momento, e aí tem hora que não consegue resolver. Então existe um momento que tem que nascer e tem que começar a se
necessidade, eu não consegui resolver, eu não tive força para resolver, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e resolver para mim. Amém? Ele tem esse poder de resolver. Olha o que diz João 16:24. Diz assim: Jesus disse: até agora nada pediste em meu nome. Tem gente que quer pedir, mas não pede o nome de Jesus. Tem gente que quer receber, quer pedir, mas está tentando empurrar com a barriga, resolver da sua forma, resolver do seu jeito. E Deus já está lá prontinho, já está na hora de dar, está na hora de abençoar. Mas ele vai protelando, ele vai levando, ele vai levando, ele vai levando. Aí Jesus diz para um grupo de pessoas: até agora nada pediste em meu nome. Mas aí ele vai e afirma: se pedir, vai receber, para que a vossa alegria se cumpra. Então Deus vai responder para te ver alegre. Deus vai te abençoar para te ver alegre. Deus vai responder, vai dar resposta para ver sorriso no seu rosto. Aleluia! Mas tem que pedir o nome dele. E está percebendo que esse pedido aqui não é simples, não é tão simples assim? Que há uma necessidade de usar o nome do Senhor. Tiago 4:2 diz assim: não tendes, porque não pedes. E tem um outro que fala que quando pede mal. Porque a gente tem que saber pedir. Tem gente que pede sem nexo. Eu no início comecei a fazer projeto de vida como pastor. Aí eu fui pedir: Senhor, eu quero uma Ferrari, demônio que pede. E o emprego para comprar o pneu? E o emprego para comprar a função da roda? Tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Eu vou ter, Deus pode te dar uma Ferrari, mas depois você tem que pedir emprego para você sustentar a Ferrari. Ou às vezes eu peço, mas não tenho prática. Eu não dou um passo. Eu não começo a agir. Então olha, Tiago 4:2 diz: não tendes, porque não pedes. E tem um outro lugar que fala: pedes, pedis, mas pedis mal. Tiago 1, no versículo 16, diz assim: olha, que os nossos pedidos devem ser feitos com sabedoria e em nada duvidando. Aí é o que eu estou falando. Sabedoria no pedido. Percebeu que pedir não é tão simples assim? Eu tenho que pedir com sabedoria e em nada duvidando. Mas tem hora que a gente cisma em duvidar. Já aconteceu comigo, eu percebi que aconteceu com você. Você está diante de algo assim, que é grandioso para você. Você sabe que para Deus é pequeno, mas para você é grandioso. Aí você pede, mas aí tem hora que quer ter aquela insistência na nossa mente. Nossa, tem difícil demais. A gente vai e precisa: tomara que Deus me abençoe. Só falta falar assim: aí eu não estou gritando muito não, mas se Deus tiver misericórdia de mim, eu quero. Já se deparou com isso? Com algumas circunstâncias assim? Às vezes isso acontece, mas a Bíblia diz: peça com sabedoria e em nada duvidando. E em nada duvidando. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Ó, já ensinou outra coisa sobre o pedido. O pedido não é tão simples assim. Ó, eu já entendi que o pedido tem que ser com sabedoria. O pedido não pode ser duvidando. E agora eu entendo que se eu pedir mal eu não vou receber. Agora eu entendo que o pedido tem que ser segundo a vontade de Deus. Ah, mas se não for, não vai responder, não adianta. Mas com certeza, se você perseverar, Ele vai te dar uma resposta maior lá na frente. Ele vai te dar uma resposta. Então, o primeiro segredo da oração eficaz é pedir. Segundo segredo da oração que gera resultado, que produz frutos, que produz resposta: buscar. Está dizendo aqui, olha: pedir e dar-se-vos dá, buscai e achareis. O segundo segredo é buscar.
Se pedir fala da necessidade, o buscar fala do esforço, do trabalho. Esforço, trabalho. O que eu vou fazer? Eu estou pedindo uma bênção, bem, beleza, legal. A minha bênção é essa. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para alcançar? A parte de Deus não vai falhar, Ele vai fazer, mas o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Porque o segundo segredo, que é o buscar, é o esforço, o nosso esforço. Buscar, eu vou atrás de uma coisa, não é a coisa que vem até mim, eu busco. Se eu busco, eu vou atrás. Amém? Se eu busco, eu vou atrás. Então nós entendemos então que são mais passos. Buscar são mais passos do que pedir. Buscar é mais do que pedir. Fala assim, buscar, repita, buscar é mais do que pedir. Fala assim, é correr atrás. Ah, mas olha, obediência a Deus. O amanhã pertence a Deus. Buscar é correr atrás. Lucas 18, diz assim: diz que a busca deve ser incessante. Diz assim: olha, orar sempre e nunca desmorecer. Orar sempre e nunca desmorecer. É busca. 1 Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar. A oração sem cessar é a oração, é a busca insistente. Amém? Orar sem cessar é a busca insistente. Jeremias 29,13 fala um pouco, explica sobre essa busca. Fala assim: ó, buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o teu coração. Tem que ser de coração. Então a busca insistente é aquela que é de todo o coração, é aquela que é inteira. Amém? Que é inteira. Então eu já entendo que o primeiro segredo é pedir. Vou apresentar minha necessidade, vou deixar de ser minha dependência diante de Deus. Segundo, eu entendo que buscar é fazer um esforço, é meu trabalho, correr atrás, a minha parte, o que eu vou fazer? Agora o terceiro segredo diz assim: olha, bater. O primeiro segredo é pedir, o segundo segredo é buscar, e o terceiro segredo é bater. Se o pedir fala de necessidade e dependência, se o buscar fala de esforço, trabalho, o bater fala de uma insistência maior, o bater fala de uma perseverança, porque o bater se torna mais ainda do pedir e o buscar. Olha para você ver, um exemplo: Davi mora ali, Davi mora ali, e aí eu vou passar na porta dele, ele não me conhece, ou eu vou tocar o telefone da casa dele, umas 2 horas da madrugada. Aí ele levanta já espantado: quem é que está batendo no telefone? Eu disse: moço, estou precisando de uma calça, me dá uma calça. E aí você tem que abrir a porta, tem que abrir a porta para entregar a calça. Eu estou pedindo, eu posso receber, mas eu posso não receber. Então pedir é isso. Mas aí agora muda. Eu não vou pedir mais para Davi, eu vou buscar. Aí eu já conheço Davi, eu tenho o WhatsApp de Davi, e eu sou novo convertido, Sou Davi. Eu estou sem nenhuma calça para ir na igreja, e eu só tenho bermuda, eu não quero ir bermuda para a igreja. Aqui na quadrangular não tem problema, tá?
olha, se já vai arranjar um jeito, se não tiver, né? E eu vou buscar, mas não vou, Davi. Eu até ganhei 3 blusas, eu troco você, não precisa ser nova, não. Pode mudar usada, sua mesmo, né? Eu dou um jeitinho de entrar, né? Eu abro ela, não é medo, uma coisa, né? Eu poderia dizer, não, eu aperto ela, né? Mas você vê que o Davi gosta de usar de Egito, então dá para mim, né? Então aí eu falo assim, não, Davi, eu vou insistir com o Davi vai ficar mexido, não vai? E eu tenho possibilidade de achar, eu tenho possibilidade de encontrar, mas aí eu vou bater. E agora eu já conheço o Davi, eu mando usar o Davi, eu vou uma calça para mim, Davi, eu estou precisando de uma calça. Aí o Davi me responde, usar o telefone para ele, que coisa de gente não manda usar. Aí o telefone, né? A gente arranja crédito, arranja jeito, e telefone, se tiver resposta rápida, não espera o WhatsApp não, porque tem gente que manda pergunta no WhatsApp, a gente é ocupado, responde, ainda fica com raiva da gente, porque a gente não respondeu. Então eu quero a resposta rápida, telefona. Amém? E aí eu quero que o Davi responda, Davi, ô Davi, aí eu lá, ô Davi, você está aí? O Davi está correndo e me escondendo. Ô Davi, aqui, você está pegando uma casa para mim, Davi. Ô Davi, você olhou? Pode ser de outra pessoa, você perguntou alguém lá na igreja. Ô Davi, você olhou lá no bazar da igreja? Davi, ô Davi. Ele vai ficar cheio e vai me dar a calça. Vai escorrer até aqui para mim, mesmo querendo me esganar, mas vai me dar calça. Se não arranjar nem na noite, pelo amor de Deus, me salve, que eu estou precisando da calça, né? Porque eu insisti, é insistência maior. Se o pedir é necessidade e dependência, se a busca é esforço, trabalho, o bater é a luta. Você vai lutar por algo. E quando você luta por algo, você insiste, você faz a parte. Aí você faz como o amigo importuno, vai batendo, até abrir a porta. Tem coisa que você tem que bater, até abrir a porta. Tem gente que fica só pedindo, né? Aí recebe, mas fica igual ao auxílio emergencial lá. Você já recebeu, está aprovado, não caiu na sua conta ainda. Tem gente que está assim, já está aprovado, não caiu na conta ainda, mas já recebeu. E tem coisa que recebe assim. Aí não chegou na sua mão, porque só vai chegar na hora que você buscar. Só vai chegar na hora que você bater. Então está na hora de bater, porque bater é lutar por algo. Bater é não desistir. Como nós temos batido na oração? De repente nós temos reclamado aí, e nós estamos sendo respondidos, mas estamos só pedindo. Estamos só orientando, estamos só entregando, Deus, eu preciso, né? Aí a gente faz a oração, né? Da hipocrisia. Se eu quiser, você me abençoa. Aí tem um chega assim, você não está pedindo muita coisa para Deus, não? Pronto, não pertence a Deus. Ele vai dar o que ele quiser. Mas ele também sabia que alguém precisava chegar. Ele também quer que te passe. O que quer que ele faça? Vamos para cima. O que quer que ele faça? Claro que ele chegar. Mas talvez ele tinha outra necessidade. Talvez ele queria outra coisa. É claro que ele queria chegar. Ele falou, eu vejo, quero chegar, eu vejo. Veja, com sua dependência. Mas aí tem um momento, na maioria das vezes, está faltando bater. Fala comigo, está faltando bater. Amém? Porque a resposta do pedir é receber. Quem pede, recebe. Mas a gente receber ainda demora para você ser alcançado. Já recebeu, mas não está usando ainda. Aí eu ganhei
você vai ter resposta. Se você insistir, você vai alcançar. Se você procurar, você vai achar. Mas eu gosto mais da resposta do bater, porque a resposta do pedir é receber. Mas senhora que receberam, tem um tempo da posse. A resposta da busca é achar. Se eu procurar, eu vou achar. Mas a resposta do bater é abrir. Eu quero bater. Eu quero bater. Eu quero bater. Então eu convido você a bater. Aleluia. Não fique muito tempo no pedir. Não perca muito tempo na busca. Mas comece a bater. Comece a lutar. Comece a bater. Porque a resposta de quem bate é a porta aberta. Aleluia. Então chegou a hora de começar a bater. Bata como o amigo importuno. Bata como o cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para a boca está preocupando mesmo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava batendo, ele estava batendo. Aí Jesus ouviu a batida. Jesus ouviu a batida. E Jesus chegou nele. E ele passou a enxergar novamente. Jesus também vai ouvir a sua batida se você bater. Ele não se importou com a multidão. A sua batida vai incomodar. Eles vão querer que você pare de bater. Eu não estou dizendo que você não vai pedir. Peça, mas não demore muito tempo aí. Eu não estou dizendo que você não possa buscar. Busque, esforce, trabalhe, mas não demore muito aí. Bata. Porque se bater, abrir-se-vos-á a porta. Se bater, abrir-se-vos-á a porta. Porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra. E quem bate, a porta abre. Quem bate, a porta abre. Deus se importa para abrir nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. E vamos fazer a oração que gera o resultado. Vamos fazer a oração que produz frutos, que produz resposta. Vamos fazer a oração eficaz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de chamá-los para frente. Mas nós vamos fazer fileiras assim com espaço, do jeito que está as fileiras assim das cadeiras. Vamos começar uma fileira aqui, vocês vêm para frente. Isso. Aí vamos fazer uma fileira aqui, com os espaços. Aí depois faz uma outra e uma terceira. Pode fazer essa reta toda aqui, ó. Depois uma segunda até lá, depois uma terceira até lá. Faz a oração agora. Aleluia, aleluia. Que se abraçar. Oh, glória. Ministro do Espírito de Deus. Começa a orar. Começa a fazer a oração. Começa a fazer a oração. A oração é eficaz. Comece a fazer a oração eficaz. Comece a gerar frutos. Comece a produzir resultados agora. Peça, busque, bata com insistência. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Jesus pode resolver tudo agora. Aleluia. Ministro Espírito de Deus. Jesus,
Yeshua HaMashiach, nosso Cristo. Bata a palma agradecendo o nome do Senhor. Aleluia, diz assim comigo: a vitória me pertence, a vitória é do povo de Deus. Maravilha, glória a Deus. Pode voltar no seu lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Amém. Eu quero orar neste momento pelo Danilo. Amém. Pode ficar, Danilo. Danilo está retornando para Jesus neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos aqui para frente e vamos orar por ele em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou colocar a mão, tá? Amém. Glória a Deus. Eu fico mandando. Cadê a luva? Sai em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença a vida, Deus, do Danilo. Espírito Santo, Deus, receba essa vida agora, Pai, com amor, com carinho. Use essa igreja, Pai, para cuidar dele, para acompanhar, Deus, juntamente os seus passos. Deus, em nome nós oramos e consagramos a vida dele. Em nome de Jesus, repita comigo, Danilo: Senhor Jesus, eu retorno a casa e o reconheço como meu Cristo e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós consagramos essa vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Bata a palma e glorifique o nome do Senhor. Você pode me dar uma oportunidade ali assim, coloca a mão no olho, você pode me dar uma oportunidade e sairá para falar que ele é bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse tempo, Deus continua sendo Deus. Ele continua ministrando, Ele continua falando aos corações, Ele continua, o Espírito Santo de Deus continua convencendo. Amém? Aleluia. Você que vai entregar a sua fidelidade, seu dízimo, sua oferta, seu voto, fica de pé no seu lugar, receba a oração. Logo após você vai poder entregar, mantendo a distância, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos, Deus, a Ti a nossa fidelidade. Multiplica, prospera, faz abundar, Deus, superabundar na vida dos teus filhos. Deus, acrescente, Senhor, em nome de Jesus, repreende o devorador e ministre a bênção da diferença. É o que nós oramos, nós profetizamos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode me entregar. Glória a Deus. Vai ministrando os céus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Vou adorar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diga comigo, graças a Deus. Aleluia. Amanhã, provavelmente teremos a célula, tá? Amém? Se eu não dirigir, a pastora vai dirigir a célula, mas nós teremos a célula, mas tudo indica que vai dar para eu fazer amanhã. Amém? Glória a Deus. No domingo, 9 horas, nós vamos estar aqui novamente naquele grupo para fazer aquelas visitas. Amém? A gente encontra aqui e daqui nós vamos estar saindo, com os carros para a gente ganhar tempo. Foi uma maravilha no domingo passado e esse não será diferente. Só que nós vamos sair mais rápido no domingo porque os cartazes estão confeccionados. Nós só vamos fazer um mapeamento e sair. Amém? Tá? Então, se você quiser fazer parte dessa equipe, eu te espero aqui no domingo de manhã às 9 horas. Nossos cursos continuam às 18 e às 19h30, quarta e domingo, até a segunda hora. Continue orando por este tempo. Amém? Temos que redobrar nossas orações. Tá? Tudo que está acontecendo nesse
sei se você tem pesquisado, eu já tinha revelado antes para alguns profetas. Tudo, nos mínimos detalhes, eu já tinha revelado em 2014, 2016, início de 2019, para grandes profetas. Eu continuo orando porque nós estamos entrando agora, vamos entrar em maio, junho, julho, que é onde a região sudeste e a região sul, ela esfria mais, e geralmente agrava os problemas respiratórios, essas questões assim, pulmonares. Então, que nós dobremos a nossa oração, porque nesse tempo agora, nesse frio, que há uma possibilidade maior de propagar. E eu estou vendo muita gente gritando, gente. Hoje eu passei na frente daquela caixa, sangue de Jesus tem poder. Eu achei que eu fiquei com medo de passar com um carro lá na fila. Como os outros que estão pegando pelo pneu, se duvidar. Mas aí tem alguma coisa no chão, porque tem um lugar que lava no chão, que lava nas paredes, então tem um problema, tem alguma coisa que não lava na parede, lava no chão, deve ter alguma coisa aí. Então, tinha muita gente, tudo encostado no outro, tudo encostado. Tinha um, você achando mais bonito que o outro, na fila que o ano. Aí você vai postar nas redes sociais, mas depois colocar tudo no prefeito, na cidade, na poeira, e por aí vai, quando está funcionando, está lá, aí a culpa da taxa cai para você. Então, olha bem, mas o povo também canta mais, não está cuidando, não está vigiando. E o frio está chegando aí. E até essa peste, Deus já tinha falado com alguns profetas anteriormente. Então, continue orando, faça a sua parte, em nome de Jesus. Vai se embora logo, se veio no caminho, embora para 7. Em nome de Jesus, conforme a Bíblia diz. Amém? Então, continue orando em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Quem não estava aqui domingo? Levanta a sua mão. Pode sair do seu lugar, se você não estava aqui no domingo, nenhum dos dois horários, nem às 18 e às 19h30. Você vai pegar o óleo da proteção. Pode sair do seu lugar, para ajudar a mesa apostólica. Você vai pegar o óleo da proteção para você ungir os umbrais da sua casa. A porta de entrada na sua casa. Depois, se você quiser ungir o portão, as janelas, você unge. Mas o principal é a porta da casa. Se ela tem duas portas, da sala de entrada, e a do final, a da cozinha, você unge as duas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Continue nos protegendo aqui no culto, Deus, em nome de Jesus, de todo mal. Leva-nos em paz também da cobertura de fogo e sangue, nos protegendo o caminho de retorno aos nossos lares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Uma boa noite, que Deus acompanhe e viva Cristo, o nosso Senhor. Ya que la persona belleza, bien conecta.